Boa noite, gente. Estamos aqui, então, no segundo programa sobre a reforma trabalhista, porque achamos interessante, né, aprofundar esse tema, que é um tema de extrema importância para a população brasileira e também para os trabalhadores aqui da nossa região. Recebemos de novo, né, com muita gratidão, a doutora Ana Júlia, da terceira vara, né, aqui da Justiça Trabalhista de Caxias do Sul. Boa noite. Boa noite. Agradecemos a oportunidade de seguir falando esse assunto tão importante, polêmico e extenso. Então, a gente segue pontuando as coisas mais, assim, evidentes, né, para a população e os trabalhadores da região. E para que não nos falte tempo, a gente vai, então, fazer no formato, né, do programa da semana passada, em que a gente pontuou aqui alguns artigos, leu, né, a equipe leu, a bancada leu e pontuou alguns artigos que para nós ficaram muitas dúvidas que a gente considera polêmicos, né, e os que mais afetam o trabalhador, né, doutora? Tem um artigo aqui, doutora, 484. Cria a rescisão por acordo entre as partes, com pagamento de metade do aviso prévio, de 20% de multa do FGTS, que é 40 hoje, né? Férias e 13º integrais e saque de 80% do FGTS depositado, sem acesso ao seguro-desemprego. Acaba o seguro-desemprego, doutora Ana Júlia? O que você acha? Aí é um perigo. A gente sabe que existe uma prática, isso é a justificativa do projeto, existe uma prática informal, que às vezes o trabalhador não está interessado, né, em seguir o contrato, conversa com o patrão e aí informalmente devolve os 40%, nem chega a fruir o seguro-desemprego e arranja outro emprego, né? Então ele não estaria realmente sendo despedido. Só que a legislação já autoriza isso. A lei do FGTS é expressa. Rescisão por ajuste entre as partes, a multa de 40% reduz para 20%, e isso é da década de 90. Essa redução de aviso prévio, essa redução de liberação do FGTS, essa ausência de possibilidade de seguro-desemprego, elas não têm cabimento, porque já existe o principal, existe a possibilidade de entre as partes ser ajustado, olha, 20% porque os dois concordam em extinguir o contrato. E aviso prévio é trabalhado integral e paga metade, pelo que eu entendi. É um acordo. O funcionário, se ele quer para sair, pede, né? Manda embora, que eu não estou mais satisfeito ou por algum outro problema, ele gera esse acordo. Ele fica sabendo já que vai perder. Que vai perder a multa dos 40% do FGTS. Sim. Mas Ele abre mão. Não, é que, assim, antigamente tinha essa possibilidade de fazer esse acordo com a empresa, né, e tu liberar os 40%, devolver os 40%, né? Isso era informal, Isso tá? era A informal, legislação né? autoriza 20, como está aqui agora. Já autorizava 20, então. Já autorizava. O que não existia era reduzir a metade do aviso prévio, Isso. porque o cara trabalhou, né? Se ele trabalhou os 30 dias, por que vai pagar metade? Ele vai fruir a metade, não está claro. Ele vai trabalhar a metade, não está claro na lei. Sim. Tá? Agora, o seguro-desemprego é pior. Sim. Porque daqui a pouco os dois estão a fim de encerrar, mas o cara não está trabalhando, ele não tem uma projeção próxima de novo emprego. Por que ele não vai ter direito ao seguro-desemprego? Para mim, isso é um ajuste com o próprio governo para reduzir esse gasto, né? Inclusive, a FGTS, esses 20% que ficam lá, pagamento com 3% de juros ao ano, né? De graça, esses 20% da FGTS fica lá parado para o governo usar. Pois é, e aqui, o trabalhador, nesse caso, né, empregado e empregador, eles podem seguir a legislação anterior? Não podem, não. Claro, se o empregador decide despedir sem anuência do empregado, sim, né, fica 40%, aviso integral, mas eu não estou sendo ingênua de achar que isso vai voltar a acontecer, né? Acho meio difícil. E um detalhe, tá, gente? Extinguiu-se a obrigação de homologar a rescisão perante o sindicato para contratos de mais de um ano. Então, isso aqui vai ser acertado entre eles lá no escritório da empresa, com toda a comodidade, cafezinho, sem nenhum representante sindical, e eles vão decidir isso aí.
Então, se eu trabalhei mais de um ano com carteira assinada numa empresa, e eu decido optar, né, por esse novo artigo que a lei propõe, né, ser aprovado, eu não preciso ir até o sindicato. Eu não vou marcar hora para ir ao sindicato homologar minha rescisão. Não é que não precise, vão tirar o teu direito. Vão tirar o teu direito de ir lá. Sim. De ser representado pelo sindicato. Para Sim. avaliar a situação. Exato. E possivelmente não vai ter interesse do empregador em homologar uma rescisão no Não sindicato. vai ter mais opção de homologar. Não tem opção. Não tem Não opção. tem opção. Pior ainda, não tem opção. Não. Existem normas coletivas atuais em que a obrigação de homologar é anterior a um ano, em razão do tipo de categoria, os problemas que dá, sabe? Inclusive em benefício do próprio empregador. Na construção civil isso acontece muito, né? De dar problema, recebeu, diz que não recebeu. Então, para o próprio empregador, às vezes é muito interessante ter essa chancela, que o sindicato avaliou a situação e disse que estava ok. A legislação que está sendo imposta aqui, ela é prejudicial para o pequeno empresário. Isso eles não estão se dando conta. Porque, por exemplo, demissões em massa, plurima, coletivas, elas não vão ter mais um amparo do sindicato ou do judiciário para dar uma regulada. Então, qual é o maior patrimônio do pequeno empresário? É o trabalhador que ele investiu, né? E aí vira tudo uma bagunça e ele não consegue mais segurar, vira o caos, e aí tudo que ele investiu naquele empregado também. No mínimo 6 meses a 8 meses para o empregador formar o trabalhador naquela função, né? Quando ele começa a ter o retorno, ele pode cair dentro dessa cláusula aí. Isso, o pequeno empresário. E tem várias outras questões, por exemplo, quitação total no PDV. Tá? Isso já foi tentado, a Justiça do Trabalho já disse que não tem como. Como é que tu vai lá estabelecer que está quitando todos os direitos numa demissão voluntária? Todos os seus direitos. Isso está sendo expresso para a gente não mexer. Não vão poder avaliar. Aí diz assim que a vantagem é porque é por norma coletiva. Gente, uma das coisas que vai ser mudada é a questão do imposto, né? Muitos sindicatos vão comer na mão do empregador. E não me venham dizer que é obrigatório esse imposto, porque estão fazendo o contrário. Quando o trabalhador não quer pagar o sindicato, ele tem a opção de registrar. Não quero que me desconte. Agora estão fazendo o contrário. Estão dizendo, não desconta, salvo se ele concordar. Vocês veem assim, do jeito que a nossa cultura é passiva, ela só vai se dar conta que o sindicato é importante depois que ela já perdeu tudo. E aí já muita coisa morreu e mudou. Já foi. Eu acho que claro, é uma utopia, né? E a gente gostaria de ter relações igualitárias entre empregados e empregadores. Mas no Brasil a gente sabe que isso não é possível, né? Porque nós passamos por crises econômicas, nós temos uma democracia fragilizada, uma economia fragilizada, e não é possível. Eu acho que nós precisamos dos sindicatos, sim. Enquanto a educação não for idêntica, né, o direito à educação não for idêntico para todas as classes sociais, ou pelo menos parcialmente, né, que a gente tem educação de qualidade, não tem como dizer que a gente tem condições de negociar. Acho que também foi colocado um assunto muito importante que foge um pouco, mas é uma questão central, né? O que falta no Brasil é educação, né? É a politização dos cidadãos para entender essas coisas, essas reformas, tudo que está em jogo, né? E a gente entra na questão, a velha questão da meritocracia, né? Que meritocracia se vai ter se não se tem uma educação de base com qualidade? É uma concorrência desleal do trabalhador com outro trabalhador, né? Tem o que indica, tem aqueles que são apadrinhados, tem aqueles que nasceram melhor, tem várias coisas. Por exemplo, nós somos de uma geração em que ainda havia crédito educativo 100%, por isso que eu sou formada, por isso que eu fiz concurso, né? Meus pais eram soldador e costureira. Como é que vai ficar a nova geração de trabalhador? Como é que eles vão galgar? Como que vai se chegar à classe média? Do jeito que está essa legislação e os incentivos ao estudo. Gente, é bom pensar, o assunto é sério, nos deixa assim apreensivos, né? E com sentimento de impotência até, mas vou chamar então o intervalo, um breve intervalo, e nós voltamos em seguida. Muito obrigada.
animal de estimação, você deve saber cuidá-lo adequadamente, sendo ele cão, gato, passarinho, coelho. Hoje vamos falar sobre o mundo dos coelhos, algumas curiosidades e algumas dicas para aquelas pessoas que têm ou que pretendem ter um coelho de estimação em sua casa. Os coelhos são simpáticos, inteligentes e ótimos animais de companhia. Ao contrário do que muitos acreditam, os coelhos não são roedores, eles são mamíferos e herbívoros. A alimentação. O que fornecer para esse animal como alimento? Somente 10% da alimentação dos coelhos é a base de ração. Lembrando que a ração deve ser específica para a espécie, não serve qualquer ração. O feno deve estar disponível 24 horas por dia e vegetais frescos também devem ser fornecidos, exemplo, cenoura, brócolis, couve. As frutas elas devem ser fornecidas com moderação. O que devemos evitar? Batata, leguminosas secas, os grãos, como feijão, e o alface deve ser fornecido com moderação porque ele pode causar diarreia. Os filhotes precisam de uma quantidade de ração maior que o animal adulto e os vegetais eles devem ser introduzidos na dieta a partir da 12ª semana de vida do animal. Lembrando que a gente não pode esquecer que a água tem que estar disponível 24 horas por dia também. Não se deve pegar o coelho pelas orelhas, mas sim pelo dorso ou pela barriga. Não são obrigatórios, mas se você julgar necessário, tem que averiguar se o shampoo pode ser utilizado em coelhos. A vermifugação deve ser periódica e os coelhos são animais que se assustam facilmente, então a gente deve cuidar com os barulhos próximos ao animal. Os dentes e as unhas dos coelhos nunca param de crescer, então é importante a gente ter em casa e deixar disponível para o animal alguns brinquedos de madeira para que ele vá roendo e vá desgastando esses dentes. Muito cuidado com os fios espalhados pela casa para o animal não roer e levar choque. As unhas também devem ser cortadas periodicamente. Os coelhos comem as suas fezes na madrugada. A coprofagia, que é o ato de comer as fezes nos coelhos, ela é natural e saudável e ela ajuda no bom funcionamento do trato gastrointestinal deles. Quando os coelhos estão felizes, eles saltam e fazem piruetas. Eles têm um amplo campo de visão, então eles conseguem enxergar atrás deles. Os coelhos vivem em média de 7 a 8 anos e os seus ossos são frágeis, então a gente tem que cuidar muito com a manipulação deles para você não estar segurando o animal e ele tentar fugir e podendo lesionar a coluna ou fraturar algum ossinho. Qualquer mudança no apetite e no comportamento do animal, ele deve ser levado a um veterinário para uma avaliação e verificar se está tudo certinho com a saúde dele. Então é isso, pessoal. Aguardo vocês na semana que vem, aqui no De Conversa, no canal 14 da NET. Até mais! Rosa Chiclé, moda bebê, infantil e adulto. Rua Moreira César, 1940, bairro Pio 10, Caxias do Sul. Fone 3214-1492.
De volta, então, aqui no The Conversa. O assunto é sério, né? A gente estava aqui no intervalo. A gente está tentando deixar um pouco mais divertido, mas, olha... Tentando digerir a nossa triste realidade, né? A triste realidade que o Brasil enfrenta hoje e sem se dar conta. Né? E a gente está tentando fazer esse programa para... Né? Exato, a tentativa é de trazer esclarecimento para que todos consigam debater, né, sabendo o real, a situação que a gente se encontra, né, Beth? E o Flávio, o que diz, Flávio? O Flávio está chorando, tá? O Flávio está muito quietinho. Fala, Flávio. Não, estou só analisando dentro. Não está fácil mesmo. Não, continue, vamos lá. Então vamos lá, Beth. Gente, tem muito artigo aqui para ser discutido. Eu acho que a gente podia trazer a doutora Majura aqui uma vez por semana. Uma vez por semana e Não chega, né? Vamos fazer um quadro, né, com a doutora. Cada artigo dá um programa. dá um programa, Mas tem um artigo aqui em especial que eu acho que a gente não pode deixar passar. Artigo 611. Eu vou ler, né, gente? Porque Sim. é o que nos chega, né? Mas a doutora está aqui para interpretar. Prevalência do negociado sobre o legislado. Observados os limites constitucionais nos seguintes itens: jornada de trabalho, banco de horas, intervalo mínimo de alimentação, no mínimo de 30 minutos, PCs, regulamento empresarial, teletrabalho, sobreaviso, produtividade, desempenho, forma de controle da jornada, troca de feriados, enquadramento da insalubridade, limitado na norma técnica, prêmios, participação nos lucros. Prevalência. Essa palavra, prevalência. Ela fortalece a negociação coletiva no momento que se enfraquece o sindicato. Então, acho que a conclusão que vocês devem chegar sozinhos, né? Jornada de trabalho, por exemplo, olha, 44 horas semanais. Aí tem a história que pode alterar para 12, né? Com intervalo de 30 minutos. Se isso não der acidente ou doença ocupacional, não sei o que dá. Banco de horas, no qual, se você ultrapassar muitas horas essas, ele não é nulo, o que pode dar? Tudo isso está autorizado. Intervalo mínimo de 30 minutos, no qual, atualmente, se você reduzir o intervalo legal, aquilo que você não deixou o trabalhador fruir se transforma em hora extra com reflexos. Em férias 10º, fundo de garantia. A legislação que vem é expressa dizendo que aquilo é uma indenização, então é só a hora com 50% e olhe lá. Aquilo que falta, tá? Não que deveria ter fruído. Então, são várias alterações que não tem como o juiz interpretar diferente, não tem como a gente salvar nada, tá? É uma regressão mesmo. E está sendo vendido como uma forma de desburocratizar o Brasil, de criar empregos, de nos trazer para um século, sei lá, eu acho que é século retrasado, mas dizem que é no século futuro, de grandes países. Aí, o importante é que cada realidade, cada país é uma cultura. A gente tem que ter... não é nem preguiça de pensar, é má vontade mesmo. Quero extorquir. Porque aqui não é o liberalismo, isso aqui é capitalismo selvagem. E diz, porque o liberalismo é bom. Claro, o liberalismo é bom, mas incentiva, né? Incentiva que a pessoa, pelo mérito, cresça. E ele não é ruim. Agora, o capitalismo selvagem, sim. Nós estamos falando aqui que a nossa Constituição Federal, que a gente escolheu, ela é social. Ela não é nem comunista, nem capitalista. Ela é o meio termo e nós estamos rasgando ela. A nossa escolha constitucional está sendo rasgada, sem a gente ser perguntado. Então, vamos seguindo aqui. Tem graça, né? Não, nenhuma. 507. Reconhece válida e dá eficácia liberatória da quitação anual das obrigações trabalhistas. Essa aqui é uma graça. A gente já decidiu trocentas vezes na Justiça do Trabalho que não se dá eficácia liberatória de quitação de nada, nem na frente do sindicato. E aqui está dizendo que mesmo tu trabalhando, o teu contrato segue. E aí, a cada ano, tu vai lá e dá uma quitaçãozinha para seguir trabalhando. E tu vai discordar para perder o emprego? Não vai, né? Então, isso aqui chega a ser risível. Mas tá ali. Vai valer. E vai valer. Vai Tá valer. firme. Tá firme. O Senado, não sei se tira. Não sei se quer. Não sei, não sabe se quer.
Então, gente, aqui a gente trouxe a doutora hoje para a Júlia, né, para nos esclarecer sobre alguns artigos. E a gente quer, então, encerrar o programa, convidá-la para vir numa próxima oportunidade, né? E fazer algumas considerações, né, de dúvidas que possam ter ficado. Sim, eu particularmente gostaria de agradecer, muito obrigado pela visita da doutora, muito simpática, né, extremamente gentil em vir aqui nos trazer melhores informações, né, Beth? E passo para o Flávio a bola, deixa a peteca caindo, passo para ti então, para te fazer tuas considerações e a doutora Ana encerra para nós então. Eu estou muito esclarecido, agora está ficando clareando mais agora sobre as normas, coisas assim que eu não sabia, era muito técnico, complicava para mim, seu tipo de meus colegas de fábrica, que isso era, para nós era complicado, agora está ficando mais fácil de começar a entender. Vai dar aula lá. Isso que a gente não falou da precarização da grávida, da lactante, que isso aí está repercutindo inclusive nas trabalhadoras do Congresso. Isso. A gente não falou sobre o processo do trabalho. Então são muitas coisas. Agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Então tá, até uma próxima semana. Valeu.